Vivemos uma era estranha, um tempo em que o silêncio do corpo feminino passou a ser visto como ausência. Como se, ao silenciar, o corpo perdesse valor, perdesse vida. É como se ele tivesse deixado de pulsar, de desejar, de ser desejado. A modernidade, com sua pressa e seus ruídos, ensinou que estar viva é sinônimo de estar sempre disponível, emocionalmente, sexualmente, esteticamente, que o desejo precisa ser constante, que o valor vem de fora, que o corpo, quando se cala, fracassa. Mas foi justamente o contrário. E se esse silêncio não for um fim, mas um renascimento, uma pausa sagrada? E se for a alma sussurrando pela primeira vez, livre de todo o barulho que a impedia de falar? Um sussurro quase imperceptível, mas profundamente verdadeiro. Em algum momento da vida, sem que perceba, a mulher começa a se afastar. Se afasta dos jogos da sedução, das conexões apressadas, dos encontros que tocam a pele, mas jamais alcançam o coração. E é nesse afastamento que algo desperta. Algo que não grita, que não se mostra nas redes sociais, mas que floresce, silencioso, como a raiz de uma árvore que, antes de crescer para fora, precisa se aprofundar para dentro. O que parece escassez, muitas vezes, é expansão. O que o mundo chama de ausência pode ser a presença mais poderosa de todas, a presença do essencial. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos encontra uma forma de retornar. O que o coração não ouve, o corpo grita. Mas quando o corpo finalmente silencia, não por cansaço, mas por consciência, a alma começa a falar. E ela não fala com palavras. Fala em sonhos mais vivos, em intuições mais nítidas, em sensações profundas que não cabem na lógica. É como se, ao se desconectar do ruído do mundo, a mulher reencontrasse um lar antigo dentro de si mesma, um lugar esquecido, um território íntimo onde ninguém mais toca, mas onde tudo floresce. Isso não tem a ver com solidão, tem a ver com renascimento, com transformação. Nesse processo, ela deixa de procurar no outro o que sempre esteve dentro de si. A sociedade teme essa mulher que se recolhe, porque ela se torna livre, livre dos jogos de sedução, livre das repetições emocionais, livre das promessas de amor, que no fundo são só prisões disfarçadas. Jung chamava esse mergulho profundo de encontro com a sombra. É quando a mulher, pela primeira vez, para de se moldar para agradar e começa a se escolher, com coragem, com inteireza. Não se trata mais de amar para ser amada, mas de amar a si mesma com tanta inteireza que o superficial já não encontra mais abrigo. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é templo. É solo fértil. É o corpo que já não precisa gritar, porque a alma finalmente começou a acender sua própria luz. Uma luz serena, mas intensa. Uma luz que incomoda porque revela, mas que também cura porque integra. Quando uma mulher escolhe, de forma consciente ou intuitiva, se afastar da sexualidade, dos relacionamentos ou da validação externa, isso não significa que ela está vazia. Significa que ela talvez nunca tenha estado tão cheia de si, tão desperta, tão viva. O que o mundo chama de solidão pode ser, na verdade, uma conexão profunda com algo que nenhum relacionamento, por mais bonito que seja, consegue alcançar. É nesse silêncio que o arquétipo da mulher selvagem começa a emergir. Ela não busca, ela sente, ela não se justifica. Ela sabe. Herdeira da sabedoria ancestral, ela se reconecta aos seus instintos mais profundos e neles encontra uma força que dispensa. Essa jornada, é claro, não é para todas. Ela só ressoa em quem já se cansou de negociar a alma por migalhas de afeto, em quem já percebeu que há carícias que tocam a pele, mas deixam a alma com fome. Essa jornada chama por aquelas que finalmente entenderam. A verdadeira busca nunca foi por um outro corpo, mas por si mesmas.
pela reconexão com aquilo que pulsa com verdade, que vibra com sentido. Se você chegou até aqui, talvez já esteja nesse caminho, ou esteja sentindo o chamado silencioso para ele. E se isso faz sentido para você, esse é o tipo de reflexão que você sempre vai encontrar aqui no canal Mentalidade Inabalável. Porque esse espaço existe exatamente para isso, para lembrar você de tudo o que o mundo tenta fazer você esquecer. A verdade é que o corpo pode estar quieto, mas esse silêncio não é fraqueza, é força em formação. É a alma se reagrupando, se reorganizando, se preparando para florescer em algo maior, mais autêntico, mais seu. Porque uma vez que a alma encontra sua voz, não há mais retorno. Uma mulher que ouviu a si mesma jamais se contentará com o eco vazio de um amor raso. Esse silêncio que muitos interpretam como ausência, na verdade é um espaço sagrado, um solo fértil onde, enfim, aquilo que é verdadeiro pode florescer. E quando esse espaço começa a se abrir dentro da mulher, mesmo que silenciosamente, mesmo que sem alarde, algo poderoso acontece. As memórias voltam. Mas agora, elas não são mais feridas abertas. Elas não sangram como... Elas não gritam. Elas simplesmente retornam com um novo significado, porque há um momento em que o que antes foi dor se transforma em sabedoria. E o que parece silêncio é, na verdade, a alma dizendo com firmeza: agora é minha vez. A mulher que ouve esse chamado já não pertence mais ao mundo como antes. Ela pertence, enfim, a si mesma. Se isso tocou algo dentro de você, é porque essa jornada também é sua. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, a gente respira esse tipo de verdade. Verdades que o mundo prefere ignorar, mas que continuam pulsando dentro de quem sente. Se esse conteúdo ecoa em você, inscreva-se. Não por obrigação, mas como um gesto de acolhimento a si mesma. Esse espaço é seu também. Quando a mulher começa a se ver de outra forma, tudo muda. Os relacionamentos que um dia causaram lágrimas, que deixaram marcas invisíveis nas madrugadas silenciosas, os padrões que voltavam como ondas insistentes, tudo isso começa a ganhar uma nova luz, uma luz suave, mas firme, uma luz que ilumina o que restou dos escombros, não para esconder, mas para revelar, para ressignificar. Ela entende que não está se afastando da vida. Ela está, pela primeira vez, escrevendo a sua própria história e não escreve mais com mãos trêmulas. Agora, suas mãos são firmes. A caneta está fincada em sua alma. Cada palavra é um gesto de libertação. Seu mundo interno desperto começa a enxergar tudo diferente. Emoções não são mais fraquezas. São mensagens simbólicas, sinais de inconsciente que por muito tempo ficou abafado pelos desejos e expectativas de todos, menos os dela. Com o tempo, ela percebe que não precisa mais dos holofotes. Não precisa mais ser desejada por olhares que nunca a enxergaram de verdade. Porque seu valor não está nos reflexos distorcidos do mundo exterior, mas na profundidade com que ela sustenta sua própria presença, mesmo em silêncio. E é nesse silêncio que uma nova força começa a emergir. Uma força que não vem da aparência, nem da performance, mas de um lugar muito mais antigo, um lugar ancestral, o poder de uma mulher que não está mais à espera de ser escolhida. E quando isso acontece, o mundo não sabe o que fazer com ela. Porque como reagir diante de alguém que não implora por amor, que não se curva por atenção, que não adoece mais para caber? Ela se torna inteira, e tudo o que vive pela metade sente isso como ameaça. Mas essa mulher entende que sua energia vital nunca desapareceu. Ela apenas recuou por um tempo, recolheu-se, esperou.
Esperou por um terreno mais fértil, por uma consciência mais lúcida, e agora ela volta a pulsar, não como fogo passageiro, mas como chama serena, a chama da presença real. A pressa desaparece, a necessidade de provar algo perde o sentido. A corrida insana por validação dissolve-se, porque esse silêncio que agora habita seu corpo não é punição, é linguagem. Uma linguagem ancestral, profunda, que só quem ousa mergulhar fundo é capaz de compreender. Jung chamava isso de reconexão com o inconsciente feminino. Sim, essa dimensão que foi enterrada por gerações, silenciada, negada, mas que agora começa a ressurgir com uma força que não pode mais ser ignorada. Mas essa reconexão não nasce de discursos prontos, nem de conselhos enlatados. Ela nasce da presença, do silêncio, do incômodo, da coragem de não fugir quando tudo ao redor parece estranho, solitário, desconfortável. Porque o renascimento não vem como um sopro suave. Ele começa como uma inquietação, angústia que ninguém percebe, uma espécie de luto, mas não por alguém. É um luto por si mesma, pela versão que ela precisou abandonar para, enfim, começar a ser quem realmente é. Quando ela se afasta do desejo apressado, dos toques que não dizem nada, ela também se afasta da ilusão de pertencimento e, no começo, tudo parece errado. Vem a dúvida. Será que me perdi? Será que joguei fora minha juventude, meus amores, meus anos? E a sociedade grita. Seu tempo está acabando. Precisa ser desejável, produtiva, sempre sorridente, sempre presente, mas quando ela para, quando ela não se encaixa mais nem como amante, nem como musa, nem como companhia, tudo o que resta é ela mesma. E isso, por mais paradoxal que pareça, dói. Nesse ponto, o recolhimento pode parecer um castigo, mas não é. É um rito simbólico, um caminho iniciático que só as almas verdadeiramente maduras conseguem percorrer. As tentações aparecem, os velhos padrões batem à porta, os convites fáceis voltam, como testes. E o mais difícil é que quase ninguém entende o que está acontecendo. Amigos fazem piadas, a família diz, vai sair um pouco, distrai a cabeça. Mas o que parece isolamento é, na verdade, uma descida sagrada. E a maioria das pessoas vive tão à flor da pele que não consegue acompanhar quem ousa mergulhar fundo. Jung via esse momento como inevitável no processo de individuação, o ponto exato em que o ego perde o controle, entra em pânico. E, enfim, a alma começa a conduzir, silenciosa, firme. Muitas desistem aqui, voltam para amores mornos, para vidas previsíveis, para relações vazias. Dizem para si mesmas, é melhor do que nada. Mas a mulher que permanece, mesmo em lágrimas, mesmo perdida, está sendo moldada por algo maior. Ela está sendo chamada a romper ciclos. E ciclos não se rompem à força, eles se dissolvem com lucidez. Essa tensão que ela sente não é erro, é passagem, porque antes de nascer, a borboleta precisa suportar o colapso da lagarta. Se esse conteúdo está ressoando em você, esse é o seu lugar. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, a gente caminha lado a lado nesse processo de ruptura e renascimento. Então, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não como obrigação, mas como um passo consciente nesse caminho de reconexão com quem você verdadeiramente é. É no aperto do casulo que tudo começa. No desconforto, na pressão, no escuro. É ali onde nada parece fazer sentido que uma nova identidade começa a se formar. O mundo lá. Fora acha que ela está parada, mas não vê o que acontece dentro, porque o nascimento de uma nova mulher não começa com barulho, começa com silêncio, um silêncio cheio de significado. Mesmo sem saber explicar, ela sente, mesmo com medo, mesmo achando-se estranha, solitária, deslocada do mundo, existe algo dentro dela que não apaga.
Uma presença, uma voz, que não grita, mas persiste. Essa presença é a alma falando, é o símbolo do feminino profundo, o que Jung chamou de ânima, a ponte secreta entre a consciência e o mistério. É através dela que a mulher aprende a conversar consigo mesma. E quanto mais essa conversa se aprofunda, mais ela entende. Seu corpo não está parado, está em ritual. Um ritual antigo, ancestral, um rito esquecido pelo mundo moderno, mas que sua alma sempre conheceu. E então, algo sutil acontece, quase invisível. Uma mudança no olhar. A angústia que antes machucava, agora se transforma em perguntas essenciais. Por que eu achava que só era viva se alguém me desejasse? Por que a ausência do outro ainda dói tanto? O que dentro de mim ainda precisa ser visto para, enfim, se sentir real? Essas perguntas não chegam para acusar. Elas chegam como chaves. E toda chave é um convite. Um chamado silencioso para abrir portas que há muito tempo estavam trancadas. Se essa jornada está acontecendo dentro de você, não ignore. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, a gente cuida desse processo com a delicadeza que ele exige, porque esse espaço é mais do que um canal. É um abrigo, um espelho, uma travessia compartilhada. Se isso fala com a sua alma, inscreva-se. Permita que essas conversas continuem acontecendo onde são mais necessárias, dentro de você. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e talvez esse vazio que você sente não seja ausência de amor, mas um chamado silencioso para que você se veja com mais verdade. A mulher que aceita esse silêncio começa a ver tudo diferente. Ela percebe o quanto confundiu carência com amor, intensidade com presença, desejo com conexão, e essa clareza não é leve, mas é libertadora. É nesse ponto da jornada que ela se lembra, não da versão que criou para agradar, não da que tentou se encaixar, mas daquela que sempre esteve ali, profunda, instintiva, inteira. Aquela parte que não fazia esforço para ser amada, porque jamais se esqueceu de quem era. O corpo, antes silenciado, agora pulsa de um jeito novo. Move-se num compasso mais verdadeiro, mais leve, mais seu. A pressa desaparece. A vontade de se encaixar em lugares estreitos, onde a alma mal consegue respirar, simplesmente deixa de fazer sentido. Jung dizia: tudo o que rejeitamos nos domina, mas tudo o que acolhemos nos transforma. E foi isso que aconteceu com ela. Ela não fugiu da ausência, ela a acolheu. Fez do silêncio sua morada, da solidão um altar. Há uma beleza serena nisso, uma força que muitos não compreendem, porque ela não espera mais ser resgatada. Uma mulher que atravessou suas próprias sombras, já se salvou, e esse reencontro com si mesma muda tudo. Depois disso, o que antes era necessidade vira escolha, o que era obrigação vira consciência. Ela ainda sabe amar, mas agora ama com inteireza. E quando o amor vier, será para caminhar junto, não para preencher buracos, porque a alma dela já está inteira. Dessa nova morada que ela construiu por dentro, nasce algo profundo, clareza de propósito, a sensação de que até mesmo a dor teve um sentido, que tudo, até os desencontros, prepararam para que ela florescesse como nunca antes. E então ela entende que não é só sobre si mesma, é sobre muitas outras, é sobre todas as mulheres que ao longo do tempo aprenderam a se calar, a se diminuir, a se moldar para caber. Agora ela quer ser farol, não para iluminar o caminho de ninguém, mas para manter acesa a própria luz. Porque só quem já esteve perdida na escuridão sabe que não precisa mais temê-la. Jung chamava isso de encontro com o self, o eu mais autêntico, o núcleo do ser. Chega um momento em que a alma já não quer mais ser aceita. Ela quer apenas se expressar.
E tudo o que ficou para trás, os amores que não floresceram, as versões frágeis de si, os vínculos onde ela se encolheu, tudo isso já não dói como antes. Cada despedida é um alívio, cada ausência tem gosto de liberdade. Porque a mulher que aprendeu a se nutrir da alma já não sente fome de migalhas. Ela se alimenta de dentro, e o que vier de fora só entra se vibrar na mesma frequência. Por isso, ela não tenta mais se encaixar nos velhos papéis. Ela não força mais a presença onde já não cabe. Ela se prepara para ocupar um novo espaço no mundo. Sua presença basta. Sua voz tem firmeza e até seu silêncio tem o peso de uma oração. Quando seu corpo voltar a desejar, e ele vai, será por escolha consciente, não mais por carência. Quando o amor bater à sua porta, encontrará uma mulher plena, e não alguém implorando por completude. E até lá, ela permanece inteira, não por abstinência forçada, mas por lucidez, porque agora ela sabe, quando o corpo silencia, é a alma que finalmente se manifesta. Existem silêncios que ardem, ausências que parecem perdas, mas por dentro são solo fértil. Existem mulheres que parecem se afastar do mundo, mas na verdade estão apenas voltando para casa. E se isso ressoa com você, este canal é teu refúgio. Inscreva-se no Mentalidade Inabalável, porque aqui a gente não ensina atalhos, a gente honra os caminhos. Há quem pense que o silêncio de uma mulher é ausência, quando na verdade é justamente nesse silêncio que ela começa a brilhar, não aos olhos do mundo, mas aos olhos da própria alma. O corpo que antes gritava, agora virou santuário. Não é mais barulho, não é mais desespero, é altar. Um espaço sagrado onde a alma, enfim, encontra voz. Cada sensação que um dia pareceu vazio, hoje é presença. Presença densa, viva, inteira. Presença que não precisa de testemunhas porque existe para si mesma. E tudo teve propósito. Nenhuma dor foi em vão, nenhuma ausência foi perda à toa. Cada queda virou matéria para transformação. Cada lágrima antiga, hoje é semente de lucidez. Aquele desejo que antes rugia com fome, hoje apenas sussurra. E o amor, o amor, ele não foi deixado para trás. Ela apenas aprendeu a não amar com fome, mas com abundância. E nesse silêncio tão pleno, tão repleto de sentido, ela se tornou intocável. Não porque ninguém a alcance, mas porque ninguém mais consegue manipulá-la. Você sente isso também? Inquietação que parece ecoar dentro do peito? Essa vontade súbita de se recolher, de sair de lugares onde você já não cabe mais? Esse impulso que ainda não tem nome, mas tem direção? Isso não é fraqueza, é chamado, é o início de algo maior. Uma travessia profunda que começa sem aviso, mas que muda tudo. Talvez essas palavras tenham cruzado o seu caminho porque algo aí dentro já pulsava, mas você ainda não conseguia traduzir. Agora, talvez consiga. Agora talvez tenha nome. Se você sentiu algo acender por dentro, não apague esse fogo. Honre. Compartilhe com quem você sente que também está nesse caminho. Porque quando uma mulher desperta, ela se torna farol. E um farol não guia gritando, ele apenas brilha. E se esse processo está tocando em algo seu, me conta. Escreve aqui nos comentários em que parte dessas palavras você se viu. Dividir essa travessia é parte do ritual. E se quiser seguir com a gente nessa jornada de alma, inscreva-se aqui no canal Mentalidade Inabalável. Esse espaço é solo fértil. Cada palavra aqui é uma semente, cada pausa, uma oração silenciosa, cada vídeo, um ritual de reconexão. Porque no fim, o que realmente transforma não é o que grita, mas o que sussurra com verdade. Uma mulher que aprendeu a escutar a própria alma no meio do barulho do mundo, não se deixa mais arrastar por qualquer ruído.
Ela sabe distinguir entre um chamado real e uma distração disfarçada de afeto. Ela já caiu na armadilha de achar que amor precisava ser barulhento, cheio de promessas, urgências, presenças constantes. Mas agora ela sabe. O amor verdadeiro muitas vezes chega em silêncio, sem anunciar, sem exigir e sem se impor. Essa mulher já não tenta mais se encaixar. Ela cria espaço. Ela parou de tentar preencher o vazio com presenças provisórias, com afetos emprestados, com vínculos rasos, porque compreendeu que algumas solidões não são castigos, são bênçãos, são oportunidades para que verdades mais profundas floresçam. E então A se despir, ela começa, camada por camada, versão por versão, vai deixando cair tudo aquilo que criou para sobreviver. E nesse processo, ela começa a olhar para si com mais ternura, sem pressa, sem cobrança, sem o peso cruel da performance. Ela compreende, por fim, que amadurecer não é endurecer, é afinar-se com o que realmente importa. E o que importa não grita, sussurra. Ela passa a dançar conforme outra música, uma melodia que vem de dentro, tão sutil que só quem também já silenciou consegue ouvir. E é por isso que ela não se convence mais com pouco. Não porque se ache demais, mas porque finalmente reconhece o que carrega dentro de si. E se alguém não é capaz de vê-la inteira, então não merece habitá-la em pedaços. Isso não é orgulho, é consciência, é dignidade de alma. O que antes a feria, hoje serve de bússola, porque ela não nega mais sua dor. Ela a escuta, ela a acolhe, ela a transforma, em palavra, em arte, em direção. Ela não tem mais medo de sentir, porque aprendeu que toda emoção, por mais intensa que seja, é apenas uma travessia, que nenhuma dor é eterna, quando atravessada com presença. E mesmo quando o mundo tenta dizer que ela está sozinha, ela sorri por dentro, porque sabe, nunca mais estará solta de si mesma. E é exatamente isso que assusta tanta gente, o fato de que ela já não precisa de ninguém para se sentir inteira. Sim, ela ainda deseja amor, ela quer trocas, ela quer presença, corpo, alma, verdade, mas não a qualquer custo, não se for preciso abandonar para ser amada, porque uma mulher que escutou sua alma já conheceu um tipo de amor que não depende do outro. Um amor que nasce do silêncio, da escuta, da entrega. Um amor que não exige, só ilumina. Ela sabe que não é sobre perfeição, é sobre inteireza, sobre se permitir ser quem é, com todas as luzes e sombras, sem censura, sem mutilações internas. E mesmo que hoje ela ainda sinta medo, insegurança, dúvida, está tudo bem, porque ela aprendeu. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é permanecer, é continuar, mesmo com o coração acelerado. E se você também está nesse caminho, lembre-se, o canal Mentalidade Inabalável é seu espaço seguro nessa jornada. Aqui, toda palavra é espelho, todo silêncio é acolhimento, e toda mulher que se escuta, mesmo que aos poucos, já começou a voltar para casa. E quando essa mulher começa a caminhar em seu novo ritmo, tudo, absolutamente tudo, se transforma. O olhar ganha outra nitidez, como se pela primeira vez ela enxergasse o mundo sem o véu da urgência, da carência, da aprovação alheia. Os vínculos mudam, já não há mais espaço para relações que vivem de carências e ausências disfarçadas de presença. E até o corpo muda, porque ele já não é mais apenas uma armadura pesada buscando aceitação, mas um templo sagrado, livre para dançar no compasso da alma. E a alma dela canta, baixinho, como um sussurro ancestral que finalmente encontra abrigo. É uma música suave, mas poderosa, que não busca ecoar no mundo, busca apenas ser ouvida dentro do próprio peito. Ela não corre mais atrás de promessas vazias, agora ela espera por sinais, porque sabe que o verdadeiro amor
a verdadeira direção, nunca vem acompanhados de alarde. Vem no silêncio, vem no sentir. Ela não precisa mais se mostrar inteira o tempo todo só para provar que é forte. Já compreendeu que até suas rachaduras têm beleza, porque foram exatamente elas que permitiram que a luz entrasse. E é nesse estado de presença radical que ela se torna muito mais que uma mulher. Ela se torna símbolo, ela carrega em si a força de todas as que vieram antes e também a esperança silenciosa de todas as que ainda virão. Isso não é peso, isso é um chamado sagrado para viver com verdade num mundo que tenta, o tempo todo, nos afastar de quem realmente somos. E é por isso que ela já não se cala, mas também não grita. Ela fala com o corpo, com a presença, com os gestos pequenos, aqueles que ninguém nota, mas que mudam tudo. Porque quando uma mulher encontra sua verdadeira voz interior, até o mundo precisa aprender a escutá-la de novo. E você sente isso também? Sente que tem algo diferente vibrando dentro de você ultimamente? Uma vontade estranha de silêncio, de ir embora de lugares barulhentos, não só no som, mas na energia? Isso não é cansaço. Isso é a alma tentando te chamar de volta. Essa mulher não precisa mais da validação do desejo de ninguém. Ela existe, inteira, mesmo quando ninguém está olhando, porque já entendeu que seu valor não está no palco nem no holofote. Está na forma como sustenta a si mesma nos bastidores. Está na força que emana quando tudo ao redor parece ruir. Mas ela permanece, firme, respirando, sentindo. Se essas palavras te tocam, se algo dentro de você começa a vibrar com cada frase, isso não é coincidência. Esse é o tipo de conteúdo que criamos aqui, no canal Mentalidade Inabalável. Um espaço onde cada palavra é semente, onde cada silêncio é pausa sagrada. Se você sente que essa jornada também já aproveita e se inscreve agora mesmo no canal. Aqui nós falamos com alma, com verdade, com coragem. A mulher que aprendeu a escutar sua alma não duvida mais da sua intuição. Quantas vezes ela ignorou aquela sensação estranha, aquele desconforto que gritava por dentro só para manter a paz do lado de fora? Quantas vezes se calou para não parecer exagerada, louca, sensível demais? Agora, não mais. Agora, ela trata essa voz como trata uma velha amiga. A única que, mesmo nas piores tempestades, nunca a deixou. Ela compreende que ali, naquele sussurro quase imperceptível, vive a sabedoria mais profunda que já conheceu. E mesmo que o mundo diga que ela enlouqueceu, ela sorri, porque finalmente está sã de alma. Ela olha para trás e honra tudo que viveu. Não romantiza o passado, mas também não o rejeita. Ela acolhe a menina que um dia tentou se moldar para ser amada e abraça com ternura a mulher que se reconstruiu a partir dos próprios cacos, não para agradar ninguém, mas para ser inteira, sem concessões. Hoje há uma nova firmeza no seu olhar. Não é dureza, é presença. E essa presença, essa maneira de ocupar os próprios espaços muda tudo. Ela não precisa levantar a voz para ser ouvida. Sua simples chegada altera o ambiente, porque ela não se apaga mais, não se diminui para que outros cresçam. Ela cresce junto, e quem não acompanhar simplesmente cai como folhas secas no outono. A mulher que se reencontra com sua alma não teme mais o silêncio, porque é nele que ela encontrou a sua verdadeira companhia. Ela não espera mais um salvador, um romance idealizado, um aplauso para se sentir viva. Ela já se encontrou, e isso a torna perigosa aos olhos de um mundo que lucra com mulheres inseguras. Ela pensa, ela sente, ela escolhe com consciência, e isso assusta, porque ela não está mais anestesiada pelo medo de estar só. Ela aprendeu a ficar consigo, e ao fazer isso, descobriu um universo que nenhum amor externo conseguiu acessar. Um mistério tão profundo que ela mesma se apaixonou por ele,
E mesmo quando a vida a chama de volta para antigos padrões, ela reconhece e recusa, com serenidade, sem raiva, sem mágoa, apenas consciência, porque agora ela sabe, não precisa mais provar que mudou. A mudança está em tudo, na forma como respira, como anda, como olha, como existe. A mulher que escuta sua alma é uma revolução silenciosa num mundo barulhento. Ela não precisa gritar para ser resistência. Sua delicadeza já incomoda. Sua verdade já desarma. Sua presença já expõe tudo aquilo que tantas outras esqueceram de ser. E quanto mais ela mergulha nesse universo interno, mais entende. Sua jornada é solitária, mas não está só. Há outras como ela, mulheres que também se cansaram de se moldar, mulheres que estão renascendo passo a passo a partir da alma. E quando essas mulheres se encontram, não é preciso dizer muito. Um olhar basta, porque ali há reconhecimento, a irmandade silenciosa, a cura. Essa mulher segue, não porque tudo está claro, mas porque algo dentro dela acendeu. E essa chama, ainda que pequena, é suficiente para guiar o próximo passo. Se esse fogo acendeu aí dentro de você, não apague. Continue com a gente aqui no canal Mentalidade Inabalável. Tem muito mais por vir. Reflexões, silêncios, profundidades. E talvez, quem sabe, você não descubra aos poucos que também é essa mulher. Ela segue, não porque tudo esteja claro, mas porque sabe, lá no fundo, que não é mais possível fingir que dorme depois que a alma desperta. Não há volta para quem sentiu o gosto da própria liberdade. Ela entendeu, com cada parte do seu ser, que não precisa estar pronta para ser inteira. E é por isso que não espera mais permissão. Ela simplesmente é. E isso basta. Porque quando a alma encontra sua voz, nenhum silêncio imposto consegue mais calá-la. Ela deixou de pertencer ao tempo apressado do mundo. Seu ritmo agora é o da lua, que cresce e recolhe. É o da terra, que germina em silêncio. É o do ventre, que cria no invisível. Ela não corre mais para atender expectativas alheias. Agora caminha para dentro, e ali dentro, em territórios que só ela conhece, mora o verdadeiro desbravamento. Não há mapa, não há roteiro, não há validação de fora, só intuição. Ela aprendeu a permanecer mesmo quando tudo ao redor grita para ela voltar atrás. A mulher que escuta sua alma já não se assusta com o vazio. Ela reconhece o vazio como parte da jornada. Ela compreendeu que o silêncio, às vezes, é apenas a antessala do renascimento. Respeita os períodos em que nada floresce. Honra as pausas, porque já entendeu. Quando por fora tudo parece parado, por dentro as raízes estão crescendo. Quantas vezes ela se sentiu fora do lugar, fora do tempo? Como se o mundo dançasse uma música que ela não ouvia mais. Tentou se encaixar, tentou sorrir, tentou pertencer. Mas a dor era grande demais, até que entendeu. O problema nunca foi ela. Era o ritmo do mundo que não respeitava a verdade do seu corpo. Hoje, ela já não se violenta para caber. Ela ouve o que seu corpo diz. Percebe quando uma presença aperta, quando um ambiente suga, quando uma situação a encolhe. E ela se retira, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque sabe, permanecer onde a alma murcha é trair a si mesma. Ela já não quer relações qualquer. Ela quer presença. Não busca promessas, busca a verdade. Ela sabe, o amor que chega apressado não sustenta profundidade, e ela não nasceu para viver na superfície. Ela quer mergulhos, mesmo que isso signifique enfrentar a dor da solitude. E a solitude, antes temida, agora é guia. No silêncio onde ninguém mais alcança, ela se reconecta com o que foi perdido, com o que foi esquecido, com a sabedoria das mulheres que vieram antes dela. Ela caminha com todas elas, se senta com suas dores como quem senta com antigas companheiras, não tenta calá-las, ela escuta,
porque entendeu que cada dor é uma parte dela pedindo para ser vista. E ela vê, olha firme, mesmo quando os olhos marejam, porque aprendeu. Fugir da dor é perpetuá-la. Acolher é o começo da cura. E mesmo nos dias difíceis, nos dias em que a dúvida aperta, em que a ausência machuca, ela permanece. Ela não se abandona mais, nem na noite mais escura, porque sabe, até a escuridão tem sabedoria. Tem processos que só o escuro revela. Ela deixou de se vestir para ser notada. Agora se veste para se sentir. Deixou de falar para ser ouvida. Agora fala para expressar. E quando silencia, é porque está escutando algo mais profundo, algo que muitos ainda não sabem ouvir. Ela é transformação viva, renascimento em carne, vida que se recusa a ser vivida pela metade. Ela não aceita mais migalhas. Aprendeu a se alimentar da própria essência. E quando uma mulher se nutre assim, nenhuma carência consegue comandar suas escolhas. E por isso, talvez, ela pareça intensa demais, misteriosa demais, diferente demais. Mas é que ela é tudo aquilo que o mundo ainda não sabe nomear. Ela não se encaixa nos moldes. E isso incomoda, porque o que não pode ser controlado assusta, mas ela não veio para agradar. Ela veio para despertar, e seu despertar é revolução silenciosa. Cada passo que dá em direção a si mesma rompe com o que esperavam dela. Cada não que ela diz é um sim à sua própria verdade. E ela sabe, viver assim exige coragem, enfrentar julgamentos, abandonos, incompreensões, mas também sabe, vale a pena, porque no fundo ela não busca aceitação, ela busca inteireza, e essa só ela pode se dar. A mulher que escutou a alma carrega no olhar algo que palavras não explicam. Ela não ensina com palavras decoradas, ensina com a alma. Como quem já andou pelo abismo, tocou a escuridão com as próprias mãos e voltou, trazendo luz. E talvez por isso, onde ela passa, algo muda. Não porque ela impõe, mas porque sua presença lembra às outras que é possível ser mais. Mais do que esperavam, mais do que permitiram, mais do que nos deixaram acreditar. E se algo em você vibra com essas palavras, se uma parte esquecida desperta enquanto ouve isso, então você já começou sua travessia. Talvez ainda não saiba o caminho, talvez ainda tema o que vai encontrar. Mas uma vez que a alma chama, você simplesmente não consegue mais fingir que não ouviu. E esse, minha irmã, é o primeiro passo, o mais importante, o mais verdadeiro. Depois disso, a vida já não volta a ser a mesma, porque quando a alma sussurra, a mulher desperta, e uma mulher desperta nunca mais dorme igual. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo por fora parece normal, mas por dentro algo mudou. Ela começa a se sentir deslocada. O que antes trazia entusiasmo, agora soa vazio. O que antes a preenchia já não faz sentido. Não é depressão, é chamado. Não é fraqueza, é despertar, e vem suave, como névoa. Não dói como uma ferida exposta, mas pesa. Pesa como destino antigo pedindo para ser lembrado. Ela sente no ventre um pulsar ancestral, como se memórias que não viveu gritassem dentro dela. E mesmo sem compreender, ela sabe. Mas o mundo não entende. O mundo exige pressa, sorrisos, produtividade. E ela, cansada de fingir, começa a se afastar, não porque deixou de amar, mas porque não pode mais se abandonar para amar. Ela não suporta mais se violentar para caber, não aceita mais migalhas emocionais, porque agora sua fome é por inteireza, por verdade, por algo que vibre na mesma frequência da sua alma. Então, ela olha para tudo o que ignorou. Relações que manteve por medo da solidão, personagens que criou para ser aceita, concessões que fez achando que isso era amor. E ver tudo isso dói, mas também liberta. Ela limpa sua vida, não com pressa, mas com profundidade, não por raiva, mas por amor.
Ela para de sorrir por obrigação. Vai embora de onde precisa calar sua alma para permanecer. Não por orgulho, mas por instinto, porque agora ela se reconhece. E quando uma mulher se reconhece, não há mais como se trair. Nesse caminho, ela encontra o sagrado escondido no cotidiano. Um olhar que incomoda, um toque que esfria, uma palavra que fere. Nada passa despercebido. Sua sensibilidade, antes motivo de vergonha, agora é sua bússola. Ela sente tudo e se permite sentir. Ela protege sua energia como quem protege um templo. Entende que sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Seu tempo, sua alma, sua presença são preciosos demais para serem desperdiçados onde não floresce. Ela começa a dizer não com firmeza, sim com consciência e silêncio com presença. E ainda assim, ela chora. Mas agora, o choro é ritual. Purificação. Não é colapso, é renascimento. Ela não reprime a dor, transforma em ponte, porque aprendeu que dor escutada vira caminho, vira travessia. Ela se abre para uma espiritualidade que não precisa de nome, não se prende a dogmas. É uma fé que nasce da experiência, que vive no corpo que sente, no coração que intui. Ela dança com o invisível, não para fugir do mundo, mas para habitá-lo com mais verdade. Aprende a se mover devagar, não por cansaço, mas porque agora dança no ritmo da terra. E a terra não tem pressa. Ela transforma sementes em florestas no silêncio, e é assim que ela também escolhe florescer. Ela começa a reconhecer outras como ela, mulheres que andam com olhos de quem já viu demais, que falam pouco, mas dizem muito, que escutam com o coração inteiro, e quando se encontram, não formam multidão, formam círculo. Nesse círculo não há competição, há presença. Cada uma segura sua dor com dignidade e oferece ao centro como lenha para manter o fogo aceso. Esse fogo não destrói, transmuta, ilumina o que estava escondido, aquece o que esteve frio por tempo demais. E ali, no calor desse círculo, ela percebe. Nunca esteve sozinha. Sempre houve outras caminhando com ela, mesmo que em silêncio, mesmo que à distância. E é ali, nesse espaço sagrado, que ela reencontra partes suas que pensava ter perdido. A leveza sufocada, a coragem punida, o desejo negado. E então ela renasce. Tudo aquilo que foi calado, ignorado ou sufocado um dia, retorna. Mas não mais como ferida aberta. Volta como uma memória viva, não para punir, mas para ser abraçada com a luz da consciência. Agora, ela não precisa mais fingir ser forte o tempo todo. Descobre que a verdadeira força habita na vulnerabilidade, na escuta silenciosa, na entrega confiante. Ela deixa de lutar contra a corrente da vida. Já não tenta controlar cada detalhe, cada resposta, cada emoção. Ela se rende, mas não como quem desiste, e sim como quem aprendeu a confiar. E ao se olhar no espelho, já não busca a imagem que os outros querem ver, busca a verdade por trás dos olhos, e ali encontra uma alma que sobreviveu a guerras invisíveis e mesmo assim escolheu a leveza. Porque agora ela sabe, o sagrado não está no excesso, está na essência. Essa mulher não se resume mais a títulos ou papéis, filha, mãe, profissional, companheira. Ela é tudo isso e muito mais. Ela é o que vibra entre o corpo e o mistério, entre a palavra e o silêncio, entre o agora e o eterno. E se, ao ouvir isso, algo você vibra, é porque sua alma está respondendo, porque você também cansou de se silenciar para caber e está aos poucos começando a se escutar. Então, por favor, não pare agora. Ouça mais fundo, ouça tudo, porque a alma não grita. Ela sussurra. E só quem se silencia por dentro consegue ouvir a mensagem que muda tudo. A mensagem que diz, com ternura firme, volte. Volte para casa. Volte para si. Porque é aí,
nesse lugar silencioso dentro de você, que tudo começa e recomeça. Existe uma dentro de cada mulher, uma morada sagrada que não tem janelas para o mundo, mas portas que se abrem para o seu interior. É ali que a alma vive, não nos papéis que representa, nem nas máscaras que precisou vestir, mas nesse espaço onde ela apenas é, sem esforço, sem forma, sem obrigação de agradar. E à medida que ela começa a visitar esse lugar com mais frequência, algo se assenta. O barulho do mundo perde força. Os julgamentos não ferem mais como antes. A urgência externa já não comanda. Porque agora ela sabe onde mora, e quem sabe onde mora não se desespera com a tempestade. Ela acolhe, ela espera, ela permanece. Essa mulher aprendeu que abrigo não é lugar, é estado de presença. E mesmo nos dias confusos, mesmo nas noites pesadas de solidão, ela continua. Não foge, não apressa, ela atravessa, porque descobriu que atravessar é mais sábio do que resistir. Ela não quer mais ser admirada, quer ser compreendida. E sabe que para isso precisa se compreender primeiro. Por isso, mergulha em si. Enfrenta os pactos silenciosos da infância, os traumas disfarçados, as máscaras que um dia pareciam necessárias, e uma a uma começa a tirá-las, sem pressa, com ternura. Ela se perdoa, não para justificar o passado, mas para se libertar dele. Percebe que cada erro foi um mestre disfarçado, cada ausência, um chamado, cada perda, uma lapidação. E com isso, deixa de viver no automático. Quer sentir cada gesto, cada palavra, cada encontro. Ela busca presença radical, profunda. Entende? Porque agora não é grito, é profundidade. Nem todo mundo está disposto a mergulhar. E tudo bem. Essa consciência transforma também a forma como ela se relaciona. Já não procura alguém que a complete. Ela já é inteira. Busca alguém que caminhe ao lado, que respeite seus silêncios, que não fuja das suas sombras, que não tente consertá-la, porque ela não é projeto, ela é processo, ela não exige mais ser compreendida por todos. Entende que sua linguagem agora é mais simbólica, mais intuitiva, mais sutil, e por isso não se explica, não se justifica, apenas é. E quem tiver sensibilidade verá. Escolhe com mais sabedoria onde deposita sua energia, com quem compartilha seu tempo, porque agora, sabe, presença é oferenda, e não desperdiça mais esse dom em espaços que não a nutrem, não por orgulho, mas por respeito, mesmo quando o medo retorna, mesmo quando a velha dor bate à porta, mesmo quando vacila, ela respira e se lembra. Eu não sou mais aquela de antes. Ela tem consciência, e consciência é luz. E luz, minha irmã, nunca mais se disfarça de escuridão. Ela caminha leve, mas nunca vazia. Leve porque deixou o peso das expectativas para trás. Leve porque se perdoou. Leve porque entendeu. Viver com verdade é mais simples do que parecia. Agora cada passo seu é uma oração. Cada escolha, um manifesto. Cada silêncio, uma declaração de liberdade. Ela se tornou inteira, não porque encontrou todas as respostas, mas porque finalmente parou de fugir das perguntas. Se você sentiu esse bloco te atravessar, é porque a sua alma está pedindo por mais. Então, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável e siga com a gente nessa travessia de volta para si. Ela aceitou fazer as perguntas certas, e é assim que vive agora. Não mais tentando caber, mas transbordando. Não mais tentando agradar, mas sendo fiel a si mesma. Não tentando entender tudo, mas sentindo com coragem renovada. Porque no fim, ela entendeu que o que salva não é o controle, mas o que se permite sentir. A cada novo dia, ela retorna para essa casa interna com mais intimidade. Arruma os cômodos da alma, acende luzes nos cantos escuros, planta beleza nos vazios. Ali,
Sentada consigo mesma, ela entende o que Jung dizia. Aquilo que mais evitamos olhar é exatamente o que mais precisamos integrar. E é integrando que ela se cura, não só para si, mas para um mundo que ainda não aprendeu a escutar as mulheres que silenciam, porque essas mulheres vivas são oráculos, são portais de transformação. E quando uma mulher desperta sua alma, o mundo inteiro sente, mesmo que não saiba nomear essa mudança. Ela segue sem pressa, sem medo, sem a necessidade de provar nada. Já provou para si mesma que a liberdade não está fora, mas nesse espaço silencioso, onde tudo o que é verdadeiro finalmente pode respirar. Conforme caminha mais fundo nesse território interno, descobre que a verdadeira liberdade não grita, não exige, não se impõe. A verdadeira liberdade sutil é como o vento entre as árvores, é firme como a raiz silenciosa de uma montanha, íntima como uma oração sussurrada na madrugada. Quanto mais vive a partir dessa liberdade, mais percebe o quanto já se sacrificou por ideias que não eram suas, o quanto deixou de sentir para se encaixar, de se ouvir para ser aceita, de se ver para agradar. Mas agora que vê tudo com clareza, não sente culpa. Sente compaixão, perdoa e acolhe a si mesma como quem abraça uma criança que fez o melhor que pôde com o pouco que sabia. Ela que não precisa mais se defender de si mesma, não precisa mais esconder as lágrimas nem disfarçar os vazios. Sua sensibilidade não é falha, é dom. E por isso ela começa a se permitir sentir tudo, sentir com profundidade, mesmo quando dói, mesmo quando as palavras faltam, porque sabe que o sentir é um idioma sagrado, é nele que a alma fala. Essa mulher não se distrai mais com promessas vazias. Ela ouve a vibração por trás das palavras. Já não se deixa levar por elogios, sente a intenção por trás dos gestos. Não porque fechou seu coração, mas porque se abriu tanto que agora enxerga com os olhos da alma. E a alma não se engana. Ela percebe quantos relacionamentos não curados deixaram marcas invisíveis, cicatrizes de guerras silenciosas. Decide que não vai mais repetir essas histórias, porque repetir o que fere é perpetuar a dor. Mas escolher diferente é reescrever o próprio destino. Nesse recomeço, aprende a amar de outro jeito. Um amor que não prende, não sufoca, não exige. Um amor que caminha ao lado, sem invadir. Um amor que não tenta mudar o outro, porque ela mesma já se transformou por dentro. Por isso, sabe amar com leveza. Deixa de ver o outro como solução para sua carência e passa a vê-lo como espelho de suas expansões. E se o outro não souber acompanhar, ela não força, não insiste, não implora, porque aprendeu que a alma que se encontrou não pode mais se perder por ninguém. Ela olha para as gerações anteriores e compreende o quanto o amor carregou dores silenciosas que nunca puderam ser nomeadas. Honra essas mulheres não repetindo suas dores, mas se curando para que as que virão depois não precisem começar do zero. Cada vez que escolhe o silêncio ao invés do grito, a presença ao invés da performance, a verdade ao invés da aparência, ela se alinha a essa linhagem profunda de mulheres que sustentam o mundo em seus corpos. E ela não precisa que o mundo reconheça isso. Ela sabe, sente, vive. Há uma beleza nova em sua pele, não a beleza passageira da juventude, mas a luz eterna da alma que despertou. É um brilho que não se apaga, uma luz que não cansa, porque não busca aplausos. Ela se ilumina para ver o próprio caminho, e ao fazer isso, ilumina também o caminho de outras. Essa mulher não é exceção, ela é semente. Toda mulher que silencia o mundo por um instante e escuta sua alma, começa a germinar nesse campo invisível, onde a verdade cresce devagar, mas cresce forte. E se hoje ela ainda sente saudade de partes antigas de si,
Se às vezes ainda deseja os antigos confortos, ela não se julga, porque sabe que o novo assusta, que a liberdade exige e que o silêncio às vezes dói. Mas mesmo assim, ela escolhe continuar, porque sabe que esse caminho é seu, um caminho de volta para casa. O caminho, embora solitário, é o único onde ela pode ser inteira. Ela aprendeu que o tempo da alma não é linear, cronológico, é simbólico. Há processos que não podem ser apressados, há dores que precisam ser sentidas até o fim, há curas que só acontecem quando paramos, respiramos, esperamos. E nessa espera, ela floresce. Não explode, não se impõe, mas se oferece ao mundo com a verdade de quem sabe que não precisa ser outra para ser amada. Ela não performa, ela se entrega. Não se vende, ela se preserva. E é nessa preservação que mora sua maior força. Ela se tornou um campo fértil. Só quem sabe cultivar com verdade terá acesso à sua essência. Não por superioridade, mas por merecimento, pela reciprocidade. Porque agora ela sabe. Amor é via de mão dupla, e o sagrado só se manifesta onde há respeito e escuta. Se o mundo ainda não sabe lidar com essa mulher, tudo bem. Ela não veio para agradar, veio para ser. Veio para lembrar o que é ser alma em carne, presença em silêncio, amor em forma humana. Enquanto o mundo corre, ela permanece. Enquanto tudo gira, ela respira. Enquanto todos falam, ela escuta. Nesse espaço entre o ruído e o silêncio, ela planta uma nova forma de existir. Uma forma que não pode mais ser apagada, porque nasceu onde ninguém mais alcança, dentro dela. Mulheres que despertam são como quem retorna de um longo exílio. Voltaram de si mesmas, não do que foram um dia. Voltaram de tudo que precisaram esquecer para sobreviver. Da doçura sufocada, da intuição desacreditada, da potência adormecida pelo medo. Quando despertam, não o fazem como quem se levanta de um sono leve, mas como quem emerge de águas profundas, com os olhos lavados e a alma nua. Não é um renascimento romântico, não há flores nem promessas. Há desconforto, desapego, uma solidão que silencia e cura ao mesmo tempo. Porque antes de renascer, ela precisou morrer por dentro. Morrer para os papéis que vestiu, para os vínculos que fingiu, para os amores que doeram mais do que acolheram, para as mentiras que contou a si mesma para seguir em frente. Nessa travessia, descobriu que não era o mundo que estava errado, mas que ela havia se perdido, tentando ser tudo para todos. Havia se afastado da própria voz para caber no tom dos outros. Havia deixado de se escolher para não ser deixada. Então entendeu que o primeiro gesto de amor é sempre um retorno ao centro, ao ventre, ao silêncio. Ela reaprendeu a escutar seu corpo, não como instrumento de aprovação, mas como templo sagrado, que sussurra verdades que a mente ainda não entende. Aprendeu a respeitar o cansaço como aviso, não como fraqueza. Abraçou o desejo sem culpa. Reconheceu o não como oração. Com o tempo, parou de se perguntar por que as coisas doeram tanto e passou a se perguntar o que cada dor estava tentando ensinar. Parou de resistir ao silêncio e passou a habitá-lo como quem habita um lar. Deixou de fugir dos espelhos e passou a se ver, mesmo nos dias em que não se sentia bela, porque entendeu que beleza não é reflexo, é presença. Essa mulher aprendeu a amar de novo, com os olhos abertos, com o coração inteiro, com os pés no chão, com a alma leve. Ela não precisa mais ser desejada para se sentir viva, porque agora é seu próprio sopro de vida. Não busca mais se preencher com presenças vazias, porque aprendeu a se nutrir do que pulsa dentro. Já não força portas, não espera convites, não se curva a promessas vazias. Entende que tudo que vem sem verdade cobra caro mais à frente.
Então, escolhe com consciência, ama com liberdade, entrega com inteireza e parte com dignidade quando o caminho deixa de ser recíproco. Essa mulher sabe que nem todo mundo vai compreendê-la, que seu silêncio será confundido com frieza, que sua leveza será julgada como descaso, que sua intensidade será temida por corações não acostumados à profundidade. Mas ela já não se altera por isso, porque agora vive em paz com o fato de que não veio para ser entendida por todos, veio para ser verdadeira consigo mesma. Quando ela caminha, o chão se transforma, não porque pisa com força, mas porque pisa com presença. Sua presença é medicina, sua ausência é sinal, sua palavra é ponte, sua escuta é cura. E sua escolha de permanecer fiel a si mesma é um chamado silencioso para outras que ainda estão se lembrando de quem são. Ela não é exceção, ela é farol, é espelho, é portal. Onde passa, deixa rastro, não de dor, mas de possibilidade. Porque sua história não é mais sobre sobrevivência, é sobre renascimento. Não é sobre perfeição, é sobre verdade. E se você chegou até aqui, talvez seja porque essa história também é sua. Você está aqui, lendo essas palavras, sentindo cada frase como se falasse diretamente com você. Saiba que essa jornada que começa a despertar dentro de você não é solitária, é um retorno, um reencontro com a sua essência mais verdadeira. Mesmo que o caminho pareça difícil, mesmo que a dor incomode e o silêncio pareça vasto demais, não volte atrás. Permaneça. Permaneça mesmo sem garantias, mesmo sem companhia, mesmo sem respostas claras, porque cada passo que você dá em direção à sua alma abre espaço para que outras também possam despertar. Esse caminho, apesar de parecer solitário, é o único onde você pode ser inteira. Aprenda que o tempo da alma não se mede em relógios, mas em ciclos, em momentos de florescer e de pausa, em processos que exigem paciência e cuidado. Há dores que precisam ser sentidas por completo para que a cura aconteça. E essa cura não é um destino. É um caminho que se revela no ritmo da aceitação, na profundidade do sentir, no silêncio que acolhe. Ela, essa mulher que desperta, não precisa mais performar para ser aceita. Não vende suas verdades para caber em padrões. Ela se preserva. E é nessa preservação que reside sua força mais profunda. Ela se tornou um terreno fértil, onde apenas quem sabe cultivar com verdade terá acesso. Porque o amor verdadeiro é recíproco, é respeito, é escuta. Se o mundo ainda não sabe lidar com ela, não importa. Ela não veio para agradar, veio para ser. Veio para lembrar o que significa existir com alma, com presença, com verdade, mesmo no meio do ruído e da correria. Enquanto tudo ao redor grita, ela respira. Enquanto todos falam, escuta. Ela, e nesse espaço entre o barulho e o silêncio, ela planta uma nova forma de existir, uma forma que ninguém poderá apagar. Mulheres que despertam são faróis silenciosos, que trazem a luz para si mesmas e para quem estiver disposto a enxergar. Não é um despertar fácil, não é um renascimento suave. É preciso morrer para tudo aquilo que não serve mais, para papéis, expectativas, amores e mentiras que nos afastam do que realmente somos. Mas do outro lado dessa morte, nasce a vida autêntica. Nasce a mulher que se reconhece e não se trai, que escuta seu corpo e sua alma, que caminha no próprio ritmo, que aprende a dizer não para tudo o que fere e sim para a sua verdade. Ela já não teme a solidão porque descobriu a riqueza da solitude. Já não busca ser desejada para existir, mas deseja ser vista para florescer. Ela sabe que o amor que importa não aprisiona, não sufoca, não exige. Ele caminha ao lado, respeita os silêncios e as sombras, acolhe e se expande junto. E agora que você chegou até aqui,
Sinta isso como um convite para que você também volte para casa, para que você continue a escutar essa voz interna que sussurra no silêncio, que chama para a presença, para o amor próprio, para a liberdade. Se essa mensagem ressoa dentro de você, se essas palavras despertam algo que estava adormecido, eu te convido a continuar essa jornada com a gente aqui no canal. Inscreva-se para receber mais conteúdos que te ajudem a mergulhar fundo no autoconhecimento, no despertar da alma e na construção de uma vida com mais verdade e leveza. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui é espaço de acolhimento, reflexão e transformação. Sua presença aqui é luz, e juntos podemos caminhar mais firmes nessa trilha de descoberta. Lembre-se, a mulher que escuta sua alma não está sozinha. Somos muitas, unidas pela coragem de permanecer inteiras, de se reconectar com o que realmente importa. Obrigado por estar aqui. Que essa travessia seja sagrada para você, assim como é para todas nós. Você é caminho, você é casa, e a sua alma finalmente está em casa de novo.